Olá! Hoje nós vamos ver o pretérito imperfeito do indicativo. Fique até o final do vídeo porque nós vamos praticar a conversação usando esse tempo verbal, né? Então, vamos primeiro ver quais são as regras, né? Então, os verbos que são regulares, né, que terminam em AR, ER e IR vão seguir esses modelos, os 3 modelos que eu coloquei aqui. Então, verbos regulares que terminam em IR vão seguir o modelo do partir. Os que terminam em ER vão seguir o modelo de comer, do verbo comer. E os que terminam em AR vão seguir o modelo do verbo falar, né? E são muitos verbos que terminam em AR, né? Falar, comprar, né? E muitos outros, né? Então, é muito fácil. Por quê? Porque nós temos todas essas pessoas usam a mesma conjugação. Nós só temos 3 coisas para memorizar de cada modelo. Então, eu, você, ele, ela e a gente vai usar a mesma conjugação. A gente, né, é sinônimo de nós, mas é informal. Mas é muito usado, no Brasil, pelo menos, é muito usado a gente. É sinônimo de nós, mas a conjugação é diferente. Então, a gente falava, né? No presente a gente fala. Né? No presente, por exemplo, nós falamos e a gente fala. Né? Às vezes os brasileiros confundem, né? Mas não é a gente falamos, né? E nem nós fala, né? A gente fala e nós falamos. Então, a conjugação é diferente, embora seja um sinônimo. Então, vamos lá, né? Repita comigo. Eu falava, você falava, ele falava, ela falava, a gente falava, nós falávamos, vocês falavam, eles falavam, elas falavam. O final, né, parece ão, né? Nós aqui no Brasil temos essa pronúncia, né? Não temos muito a pronúncia do falavam, né? Mas falavam, né? Essa é a pronúncia do português brasileiro. E atenção, né? Porque falava aqui é mais forte, né? Então, falava, né? Falávamos, aqui tem até o acento, né? Falavam, essa sílaba é mais forte. Eu comia, você comia, ele comia, ela comia, a gente comia. Nós comíamos, vocês comiam, eles comiam, elas comiam. Então, sempre forte aqui no mi, comia, comíamos, comiam. E partir, eu partia, você partia, ele partia, ela partia, a gente partia, nós partíamos, vocês partiam, eles partiam, elas partiam. Também a mesma coisa, né? Partia, partíamos, partiam, né? Então, a mesma coisa, a mesma pronúncia. E quando nós usamos o pretérito imperfeito? Quando se usa, né? Para falar de hábitos no passado ou para descrever alguma coisa no passado. Então, falar de hábitos, né? O que nós fazíamos, como não é o que a gente fez uma vez só, né? Mas o que a gente fazia, o que nós fazíamos muitas vezes, que era um hábito, mas no passado, né? Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like neste vídeo, compartilhe com as pessoas que estudam português e que você conhece, né? E faça a inscrição no canal, porque assim eu consigo produzir mais conteúdo para você. Vamos continuar. Aqui nós temos, né, o que corresponde ao pretérito imperfeito em outros idiomas, em alguns outros idiomas, né? Idiomas que eu conheço, né? Por exemplo, no inglês
né? Quando eu quero dar essa mesma... quando eu quero passar a mesma mensagem do pretérito imperfeito, eu vou usar o used to. Né? No francês, eu vou usar l'imparfait, né? Imparfait é o tempo que eu vou usar do indicativo também, né? Do modo indicativo, os dois, né? Tanto em português quanto em francês, para passar a mesma mensagem, né? E espanhol, pretérito imperfeito, né? No italiano, l'imperfeito, né? Dell'indicativo. Então, são esses tempos, né? Esse tempo verbal do português vai corresponder a esses tempos dessas outras línguas, para você se encontrar, né? Para você poder fazer a comparação. E uma outra coisa, um outro detalhe, eu não coloquei tu e não coloquei vós, né? Por quê? Eu não coloquei tu. O tu, ele é usado no Brasil, em algumas regiões, mas não no Brasil inteiro. E no Brasil inteiro, as pessoas entendem o você. Mesmo aquelas pessoas que não usam você, ou que usam pouco você, elas entendem muito bem você. E como tu tem uma outra conjugação, né, e uma parte menor do Brasil usa o tu, então eu prefiro ensinar sempre você, que é mais fácil para facilitar a sua vida, e todas as pessoas do Brasil vão entender perfeitamente você, né? Não vai ter nenhum problema de comunicação se você usar o você, né? E o vós, ele não é usado mais no Brasil, né? Em alguns casos muito específicos, mas na conversação ele não é usado, né, no Brasil. Então, por isso que eu tirei o vós, para não complicar e ensinar uma coisa que você não vai usar depois, né? Porque mesmo os brasileiros não conhecem muitas vezes a conjugação do vós, porque não é usado. Então, a gente estuda na escola e depois a gente esquece, porque realmente como a gente não usa, né? Então, vai ficar muito, inclusive, esquisito se você usar o vós para conversar com os brasileiros. Então, por isso eu decidi não colocar essas duas conjugações, essas duas pessoas, né? Esses dois pronomes. E aqui nós vamos fazer um exercício, né? Nós temos um personagem que é o Antônio em 1990 e depois o Antônio em 2022, né? Eu estou gravando este vídeo em 2022. Então, se você assistir a este vídeo em outra época, né? O 2022 vai ser o atual, né? Só para você entender o exercício que nós vamos fazer, né? Agora nós vamos praticar. Aqui, olha só. Nós temos todas as coisas que Antônio fazia em 1990. Então, os hábitos de Antônio, coisas que ele fazia muitas vezes, que se repetiam no passado, né? Então, nós vamos usar o verbo fazer, né? Aqui, ó, fazer é o verbo fazer, né? Fazer. E como comer, olha, comia, fazia. Em 1990, que é passado, né? E aqui nós temos, olha, todos outros verbos, vários verbos, né? E nós temos o verbo ir, né? O verbo ir, né? Seria ele ia, né? Por exemplo, Antônio ia, né? E outros verbos que são regulares, olha, assistir é como partir, pedir é como partir, jogar como falar, escrever como comer, né? Andar como falar, viajar como falar. Então, nós vamos fazer o exercício tanto oral, né, como você pode fazer escrito também, se você quiser, mas o exercício oral, você vai dizer o que Antônio fazia em 1990. Eu vou te dar uns minutinhos para você fazer o exercício, para você falar. Você pode até gravar a sua fala e depois eu vou falar e aí você vai comparar, tá bom? Vamos lá.
Agora eu vou dizer as frases, né? E você vai comparar com o que você disse, com a sua gravação, por exemplo. Então, Antônio viajava pelo Brasil, né? Viajava. Antônio andava de bicicleta. Antônio ia à faculdade. Antônio comia feijoada às quartas, né? Toda quarta-feira, às quartas. A gente às vezes coloca só quartas, as sextas, as segundas, né? Mas quer dizer quarta-feira, toda segunda-feira, toda sexta-feira. Antônio assistia a filmes todo sábado. Antônio ia ao trabalho de carro. Antônio pedia pizza toda sexta-feira, né? Pedia pizza. Antônio jogava cartas. Então eu coloquei aqui cartas. Aqui nós temos cartas também, mas são cartas diferentes. Aqui são cartas do baralho. Nós chamamos aqui no Brasil também de baralho. Antônio escrevia cartas a seus amigos. Antônio falava ao telefone com os familiares, né? Porque em 1990 nós falávamos ao telefone, né? Nós não escrevíamos mensagens praticamente, né? Nós falávamos muito mais, né? Então coloque aqui nos comentários, né? Se você acertou, se foi fácil, se você teve dificuldades, né? E coloque aqui também se você quer mais vídeos como este, mais vídeos com outros tempos verbais, né? Vídeos nos quais a gente vai praticar também a fala, o contexto daquilo que vocês estão estudando, né? Não adianta só estudar a gramática e o vocabulário, precisa ter um contexto, precisa praticar. Então, eu aguardo seu comentário aqui, tá bom? Para que eu possa fazer novos vídeos sabendo do que você gosta, o que você espera. E nos vemos então no próximo vídeo.